Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem interessante, que é sobre como criar boas apresentações acadêmicas, né? Como criar slides, como fazer boas apresentações. Eu tenho muita coisa para falar com vocês a respeito disso. Eu acredito que daqui para frente a gente consiga criar boas apresentações, né? Fazer bons trabalhos. Vocês vão usar esse conteúdo aí para o resto do curso. Eu peço que vocês atentem direitinho para a aula e vamos começar. Primeira coisa que a gente precisa saber é que toda comunicação ela comunica algo, né? Eu parto de algum lugar, uma ideia minha que eu quero transmitir para o outro, é o conceito básico. Eu quero que o outro compreenda exatamente o que a minha ideia, o que eu tenho a falar. Então, eu preciso me munir de elementos para proporcionar isso. Eu quero que o outro compreenda a minha ideia. Onde é que a gente vê essa questão da apresentação? Trabalhos, disciplinas, conferências, palestras, tantas outras coisas, a apresentação de um produto, uma venda, uma coisa dessa qualquer. A ferramenta que a gente usa na universidade, que mais usa, é o Data Show, que o nome dele não é esse, é projetor multimídia. O Data Show é um equipamento antigo, só que o pessoal ainda faz uso desse nome. A gente faz uso dessa ferramenta para tentar trazer elementos gráficos para nos ajudar na apresentação. Mas aí, como eu disse para vocês, toda apresentação ela precisa ajudar e não prejudicar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nisso é para quem eu estou falando. É uma das coisas que eu preciso pensar. O tempo que eu vou ter, né, para a minha fala. Então, quais os cuidados? Vamos trabalhar nesses cuidados prévios aí. A primeira coisa que você vai fazer é montar um planejamento da tua apresentação. Vamos colher dados a respeito de como vai ser essa apresentação. O tempo é importantíssimo. Você saber quanto tempo tem vai lhe proporcionar um planejamento adequado das partes da apresentação. Em que eu devo gastar mais tempo, em que eu devo gastar menos tempo, quanto tempo em cada parte. Eu preciso saber o tempo disponível. É diferente quando você tem o tempo todo do mundo e 15 minutos apenas. E você vai conseguir ajustar isso para o tempo que você tem. Muitas apresentações que vocês vão fazer, elas têm tempo definido. Vão para um evento, vão apresentar um trabalho, vão apresentar um projeto, tem tempo para apresentação. A gente precisa estar atento. Então a gente vai construir isso no tempo e, com base nesse tempo, construir um roteiro. Só que esse roteiro, veja, você vai fazer ele no papel, vai puxar um papel, vai anotar o tempo que você tem e o quanto você vai distribuir para cada parte do seu roteiro. O que é o roteiro? É uma sequência de temas, de subtemas, dentro do seu tema principal. Por exemplo, uma introdução, um levantamento de um problema, uma revisão bibliográfica a respeito do assunto, falar sobre os objetivos, desenvolver o tema, desenvolver o problema, apresentar números, apresentar gráficos, enfim. São tópicos que você fazem parte de uma sequência. Você vai planejar isso. Então, como toda apresentação precisa fazer parte de uma conversa, a apresentação ela tem uma ideia de encadeamento de ideias. Cada tópico que eu passo, ele está unido ao tópico anterior.
numa conversa contínua. Eu vou desenvolvendo essa conversa, sendo conduzido pelos temas, né, que eu planejei. Então, você precisa fazer isso. Os ouvintes, eles precisam estar atentos a essa sequência para que você, né, tenha sucesso na sua comunicação. Ele não pode se perder. Nesse sentido, você precisa ser claro, seu objetivo em cada fala sua, né, em cada fala planejada. Aí, uma outra coisa que a gente precisa atentar é sobre a audiência. Faz parte do planejamento, tá? Tudo isso aqui faz parte. Você conhecer a idade, o nível de conhecimento, a área, a cultura, porque faz parte conhecer isso. Porque você vai gastar menos tempo ou mais tempo em cada fase, conhecendo, por exemplo, o nível de conhecimento das pessoas. Elas conhecem a área do tema abordado ou elas não conhecem, são leigas. Então eu vou precisar gastar mais tempo definindo coisas básicas ou posso passar por cima, né? A idade, qual a linguagem que eu vou usar na minha apresentação, quais os exemplos que eu posso usar. Será que com esse público mais jovem eu posso usar determinados exemplos? O público mais adulto, mais velho, compreenderão outros exemplos? Eu preciso saber, né? Cultura, a área do conhecimento e tantas outras coisas. Então, veja que não é algo simples eu planejar, eu tenho que pensar em um todo, né? A apresentação, ela está dentro de um contexto, eu tenho um público para ela, tá? Se o público for heterogêneo, for diverso, eu não souber quem é o público, aí eu tenho que tomar cuidado para não me aprofundar muito ou trazer elementos pesados, né? Trazer definições pesadas e sem o devido esclarecimento, né? Para esse público. Eu preciso ir, né, medindo isso daí com a plateia. Então, você vai fazer isso aí, vai ter que criar algo que seja específico para a sua plateia. Aí, antes de você continuar a partir para criar a apresentação em si, planejou, tem uma ideia do roteiro, tranquilo, guarda isso aí. Vamos pensar no software que você vai usar para apresentar? Quais as opções que você tem? Bom, o mais comum, que está no mercado há muito tempo, o mais famoso, é o Microsoft PowerPoint. Ele é um software proprietário, tá? Ele está disponível em muitas plataformas, Android, iOS, faz parte do BR Office, do LibreOffice, Microsoft Office. Ele não é gratuito, você precisa ter licença. A universidade tem uma parceria com a Microsoft. Você tem acesso online ao software 365, ao Office 365. Procura no Google, né? Se cadastra com o e-mail da universidade e vai dar certo. Você vai ter acesso a esse software, né? Só que ele é na nuvem. Você precisa de internet para rodar, né? Para executar as suas coisas. Mas vai funcionar. Um outro software que é interessante é o LibreOffice Impress, que é esse que eu uso aqui no meu computador. Eu tenho instalado aqui, é o que eu mais uso. Não é esse da apresentação é outro. Vamos já mostrar. Mas o que eu uso mais é o LibreOffice Impress. Ele é bem prático, tem tudo à mão, é bem fácil. É uma ferramenta livre de código aberto. Tem para Linux, Windows e enfim, você fica à vontade aí para instalar. Tem também o Google Drive. A Google oferece para a gente algumas ferramentas, né, de edição de texto, e dentre elas está uma de edição de apresentações. Você pode usar também à vontade. É gratuito, você precisa de conexão com a internet. Onde você for apresentar usando, você precisa ter conexão com a internet, a menos que você exporte e salve o arquivo localmente, tá? Tem o Prezi, que também é um software muito interessante para você criar apresentações
mais dinâmicas, né, com mais movimento. Essa história do movimento, só abrindo parênteses, eu sempre deixo claro para os alunos que a gente precisa diminuir um pouco os efeitos especiais quando o assunto é acadêmico. Claro, quando você está apresentando um produto, fazendo alguma coisa, alguma campanha publicitária, alguma outra coisa assim, os movimentos, as artes, elas ajudam. Agora, numa apresentação, às vezes prejudica. As pessoas tendem a se perder no tempo, né? Vem aquele negócio lá e mostra lá para você. Aí o camarada tá lá já distraído, querendo um pretexto para se distrair. Aí ele vê aquele movimento todo, eita, aquele dia na montanha russa, foi bom demais. E viaja, e se perde na apresentação. Tá? Mas tirando isso, essa ferramenta aí, bem bacana, dá para você estudar. Abra, ela é online, é gratuita, a versão mais básica. Você consegue fazer muita coisa legal aí, dá para experimentar, tá? Não custa nada, né? Tem o outro LaTeX. Esse daqui ele já é um software mais profissional. Você precisa fazer um curso para LaTeX, tá? Um mini cursozinho para LaTeX para aprender a usar. Não é tão intuitivo assim. Agora, ele cria coisas profissionais, sofisticadíssimos, bonitos, organizados já para você. É muito bom o LaTeX. É este que eu estou usando nessa apresentação, tá? Para quem lida com fórmula matemática, a fórmula que você imaginar, você consegue jogar no LaTeX. Ele reproduz na qualidade de livro. Imagem perfeita, a fórmula perfeita, sem gambiarra, sem nada, né? Fica excelente. Ele consegue fazer. Como é que usa? Faz o curso, tá? O Centro de Inclusão Digital sempre abre, né, cursos aqui na Universidade em Arapiraca, em Maceió, e você pode fazer um curso de LaTeX, tá? Bem interessante. Tem outras versões, tá? Que você tem aqui outras alternativas, você pode usar, vale a pena testar cada uma, ver o que você acha a respeito. Fica para casa essa tarefa, tá? De você experimentar algumas dessas, ver o que tem de bom e quem sabe usar, tá? Bom, aí uma vez que você já definiu o software que vai usar e já tem o esqueleto da apresentação, o roteiro que você planejou, agora é você botar a mão na massa e preencher. Você vai, cada tópico daquele, cada subtópico da sua apresentação, você vai agora desenvolver cada coisa daquela. Incluir exemplos, incluir tópicos, texto pequeno, se for texto, né? Sempre calculando o tempo que você vai gastar. Como é que é essa história do tempo, professor? É o seguinte, fácil. Grosso modo, na hora de planejar para fazer, o que é que você vai fazer? Slides com figuras, 1 minuto. Slides com texto, 2 minutos. Planejou, fez, pronto, é aquilo ali. Isso não lhe exime de testar, tá? Você vai ter que testar para ver o tempo que tudo deu, né, na sua apresentação, para ajustar suas falas, ajustar os slides também. Mas, grosso modo, para planejar, quantos slides eu vou colocar a respeito de tal coisa? Você olha o tempo que você planejou, tem tanto tempo, tem tantos slides que cabem. 2 minutos para texto, 1 minuto para ilustrações, tá? Você vai calcular isso aí também. Se a plateia tiver que interagir, claro que você vai ter que fazer uma apresentação meio que flexível. Como é que é isso? Alguns exemplos na sua apresentação você pode deixar na cabeça e desenvolver esses exemplos falando com as pessoas em vez de mostrando lá no slide, tá? Se você tiver mais tempo, você fala, explora melhor, faz uma fala maior no texto. Se você tiver menos tempo, você dá uma pressa.
mas isso aí você planeja também, tá? Normalmente essas apresentações, elas não exigem que a plateia interaja na mesma hora, elas dão tempo para interagir depois. Isso aí ajuda bastante. Como é que faz, como é que preenche aqui, qual a estrutura da apresentação? Primeiro título, autores, contato. Segundo slide, você vai trabalhar com um resumo, um roteiro da apresentação. Um roteiro parece muito com um índice, né? Está até aqui anotado. Nos próximos slides, aí você vai desenvolver aqueles tópicos que você planejou, tá? No final, sempre tem uma conclusão. Nunca cabe sem concluir, tá? Sempre tem uma fala de desfecho. Sempre tem um resumo que mostra o apanhado geral e acaba e encerra, tá? Você sempre vai fazer uma fala assim. Dicas, vamos lá. As ilustrações, elas são excelentes, gente. Agora você vai precisar, né, planejar essas ilustrações para que elas de fato ilustrem e não atrapalhem. Tem gente que traz ilustração que é mais confusa do que se ele estivesse explicando. Não, a ideia não é essa, a ideia é facilitar. Lembra disso, é comunicar, tá? Não é mostrar coisas rebuscadas demais, incompreensíveis. É ao contrário, é comunicar. Então, a ilustração, se ela é bem usada, você tende a prender a atenção do seu público. Tá claro que você vai fazer isso, né, se tiver tudo bem organizado. Uma das coisas que você precisa pensar é nessa qualidade das imagens que eu coloquei aqui. Tem gente que coloca uma coisa tão com baixa resolução que quando você projeta fica turvo, fica distorcido. Imagem para colocar em apresentação é imagem com resolução alta, o número de pixels alto, o tamanho, a largura e a altura da imagem grandes. Você vai usar isso aí, tá? Para colocar. Então precisa ter qualidade. E outra, uma das coisas que você não pode fazer é ilustrar algo no momento errado. Ou colocar elementos gráficos fora de contexto, alguma piada, alguma coisa assim. Né? Esqueça, não faça isso. Tente manter uma linha profissional a coisa, tá? Vai dar certo. Postura. Gente, a credibilidade da sua apresentação, ela é transmitida através de você quando está apresentando. Então, é a sua moral, o seu porte, quando você chega a estar bem apresentável. Aí você diz, mas professor, isso é meio preconceituoso, né? Gente, e faz parte do subconsciente das pessoas. Você dá credibilidade. O primeiro voto de confiança, de credibilidade, você dá pela aparência. Tá? Então tem gente que não vai nem ouvir você falando se você chegar lá, né, mal amanhado, todo, né, de qualquer jeito. Então, vá bem vestido, bem organizado. Você não vá com a camisa do curso, aqui eu estou com uma camisa de curso. Né? Você não vá numa apresentação importante, uma camisa de curso, uma coisa de deputado. Não. Nem com frases extremistas. Não, você vá com uma camisa neutra, bonita, né, bem organizado, bem alinhado, de calça, usa um sapatão tênis. Não estou falando, veja a diferença, não estou falando de você estar de terno e gravata, não estou falando disso, nem camisa de manga comprida. Não, isso aí, se a ocasião existir, tudo bem. Tem eventos que vocês vão apresentar, né, uma alta sociedade aí, que vai exigir de você. Mas não é sempre, o padrão é esse. O padrão é você estar bem apresentável só. Tá? Ser uma pessoa elegante sem exagero. Entendeu? Então, pensa nisso. Se é o cabelo, dá um jeito no cabelo, faz a barba, né? Vai bonitinho, tá? Vai bonitinho. Não vá de chinelo, bermuda, não vá fazer isso não.
você vai esculhambar com a sua apresentação, tá? Vá bem alinhado. Para as meninas, do mesmo jeito, só que eu vou além para as meninas. Veja, existe o arrumado, bonito para apresentações e existe o bonito arrumado para festas. São coisas diferentes, tá? Você não vai deixar de ser bonita por causa disso. Porque eu tô, sei lá, mais composta. Não. A sua beleza que você quer vender neste momento é da sua inteligência. Então, bem vestida, alinhada, maquiagem ok, deixa tudo, né, bonito, cabelo bonito, mas não exagera em roupa apertada, em decote ousado. Neste momento não é, né, para isso. O momento da apresentação é algo mais composto. O momento de ir para a festa, aí sim, aí você faz do jeito que achar melhor, né? Então, cuidado. A linguagem também. A linguagem, tem gente que exagera, pelo contrário. Usa de uma linguagem extremamente rebuscada, que às vezes até ele nem domina e comete mais erros de concordância enfim, tentando ser quem não é. Gente, não faça isso. Não faça isso. Nem uso de palavras chulas, né? Uma linguagem pobre. Não, seja polido, né? Use o português da maneira correta, faça a sua apresentação da maneira correta também, né? Use um vocabulário bom, compatível com o seu trabalho, tá bom? Aí vamos aos erros mais comuns aí, sem se tratando da criação de slides. Primeiro, slide com muito texto. Toda vez que você enche de texto, ele fica pesado, ele dá uma sensação de pesado. Observe a diferença desse para o anterior. O anterior é esse. Está vendo que ele está mais espalhado, tem mais, né, espaço, está mais limpo. Aqui ele já ganhou mais, está mais fechado o texto, tá? Mesmo assim, aqui ainda dá para usar. Alguns professores, quando vão criar seus slides, colocam de propósito muito texto, porque os alunos pedem os slides para estudar por eles depois. Então, em algumas situações a gente coloca mais texto mesmo de propósito. Mas numa apresentação para um evento, para uma coisa acadêmica e tal, você vai maneirar nisso, tá? Precisa estar atento para um visual mais limpo. Você coloca tópicos. Os tópicos você fala. Observe que nessa slide anterior, eu não necessariamente li tudo isso. Eu bati o olho aqui, já sabia o que falar e fui conversando com vocês a respeito do que eu teria que falar. Tá? A ideia é sempre essa. Então, é um erro aqui, muito denso e tal, não vai exagerar nisso. Outro erro é esse aqui. Esse é o extremamente com muito texto, né? O cara botou um parágrafo inteiro ali dentro, copiou, colou. Quando você chega numa apresentação com um slide desse, o que é que você faz? Inevitavelmente você vai ler. Você, apresentador, vai ler, porque não tem como você falar sobre isso aqui. Porque o outro, quando eu boto o tópico, eu bato o olho no tópico e continuo falando. Eu já sei o que eu vou falar. A fala é minha. O slide me ajuda a não me perder. Aqui não. Aqui eu vou ter que ler. Tá? E mais, a plateia vai ler também. Vai parar de ouvir você para ler. Então, não faça isso. Certo? Aqui outro erro. Aqui tem alguns erros, na verdade. Primeiro, essa legenda aqui do lado, estudo 1, estudo 2, estudo 3, não me diz nada. Você precisa criar uma legenda que informe de fato o que é estudo disso, estudo daquilo, né? Eu não sei se esse 1, 2 ou 3 tem significado no contexto da apresentação, mas aqui está solto. Outra coisa, os dados estão sem referência.
Eu não sei de onde foi. Toda figura que contém dados estatísticos, dados quaisquer, eu preciso colocar embaixo fonte e a referência. E no final, na bibliografia, colocar a referência de novo. Mas aqui tá pobre, tá? Eu não sei, não estou vendo aqui o que é isso. Não tem nem título o slide, né? Esse gráfico está sem título também. Outra aqui, ó. Você diz, né, professor, se eu diminuir a fonte não vai ficar muito denso. Mas aí é o que vai acontecer. Se você diminuir a fonte, as pessoas vão querer fazer exame de vista na sua apresentação. Vão deixar de ouvir você para fazer exame de vista. E pronto, aí a partir daí se perderam na apresentação. Você cortou o elo da comunicação, né? O cara se perdeu, está lá fazendo exame de vista e você falando. Fora que tem muito texto. Então, não coloca fonte pequena demais. Professor, qual é o tamanho ideal para a fonte? Você tem ideia mais ou menos do tamanho da tela que você vai apresentar, do local. Normalmente, se você usar o título do slide 32, mais ou menos, e a fonte do texto entre 22 e 26, 28, dá certo. Nessa medida aí, tá? Dá certo. Cuidado para não exagerar, diminuindo demais, ou assim, grande demais. Parece que a pessoa está gritando na apresentação, né? O negócio, né? É desconfortável para ver, tá? Então você não faz isso também. Outro erro comum é a falta de padronização. Se você coloca título do slide 32, é título 32 em todos. Se o texto, a parte principal do texto é tamanho 26, é 26 em todos, tá? Claro, quando tem uma tabela, quando tem uma coisa que normalmente ocupa mais espaço, você diminui um pouco essa fonte, mas tenta deixar uniforme. É o tamanho da fonte, é o tipo da fonte, são os detalhes que fazem diferença, tá? O alinhamento, essa indentação aí, por exemplo, a lagoa está aí, né? Esses pontinhos eu sei que pertencem a Alagoas. Por quê? Porque eles estão alinhados para dentro. Então eu sei que pertencem ao tópico de cima. Então essas coisinhas, esses detalhes ajudam a pessoa a compreender melhor o seu slide, tá? Outros erros. Título do slide que não seguiu o roteiro. Quer dizer, você planejou lá, mostrou para a pessoa como é que vai ser a sua apresentação. Aí durante a apresentação foi por outro caminho. Aí isso aí tende a confundir as pessoas. O uso excessivo de animações, viu aí? Aquilo que eu falei lá há pouco. Erros de ortografia, de gramática, você tem que pedir para as pessoas revisarem, tá? Revise o material você também. A ausência de numeração de slides. Aí você diz, por que eu preciso do número do slide? Veja, observe que nesse slide, como foi que eu fiz? Você está vendo aqui do lado da apresentação quantos slides tem? São 26 de 28, tá vendo? Termina já, aguenta aí, 26 de 28. E você está vendo aqui que o assunto, enfim. Quando acontece de ter uma dúvida, e você não vai me interromper na hora, talvez a apresentação não permita, né? Você anota a sua dúvida. Aí anota o número do slide e a sua dúvida. No final da apresentação, que abrir para perguntas, aí a pessoa vai dizer, olha, no slide tal, o senhor falou sobre tal coisa. Eu queria uma compreensão melhor. Você pode me dar um exemplo? Aí você vai voltar para o slide tal, porque está numerado. Onde é que pode aparecer também o número do slide? Ou aqui no cantinho de cima, né, aqui nesse cantinho, ou no cantinho de baixo também. Às vezes aparece para colocar o slide em cima ou embaixo, tá? De qualquer forma, coloca o número do slide. Ler a apresentação é um erro muito comum. Agora, erro de quem não assistiu a aula comigo, né?
Você que está vendo aqui essa aula toda, não é possível que você vá ler toda a apresentação, porque você sabe que você tem que colocar tópicos, você não vai colocar textos para ler. Não, a fala é sua. Não tire isso, não perca isso, tá? A fala é sua. Falar baixo demais, falar alto demais, também é um erro muito comum, tá? Então você nem vai fazer aquele negocinho, nem sair gritando, tá? Sim, outro detalhe. Às vezes as pessoas se confundem muito quando vão apresentar em equipe. Como é a apresentação em equipe? Gente, a apresentação lá em equipe, ela tem que ter a mesma ideia daquela conversa contínua, daquela coisa que não acaba. Eu não interrompo. Então tem gente que faz assim. Aí está aqui a pessoa. Eu sou fulano de tal, vou falar sobre minha parte, é sobre tal coisa. Aí tá, blá, 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 blá. Pronto, gente, obrigado. A minha parte já acabou. Agora vou chamar o fulano de tal para continuar com a parte dele. Aí chegou fulano de tal. Meu nome é fulano de tal, sou parte da equipe tal, daqui da turma do professor Rômulo, e vim falar sobre tal coisa. Aí, blá, 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 blá. Aí terminou. Aí chegou outro. Eu sou fulano de tal. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Esqueça com esse negócio, tá? Muito amador, muito amador. Não faça isso. O que é que você vai fazer? O primeiro apresenta todo mundo, né? Equipe, aqui, tal. O cara está apresentando, os demais componentes da equipe estão lá prestando atenção nele. São os melhores ouvintes do cara que está apresentando. São os outros que estão esperando. Nada de cochichar. Porque quem está vendo de longe vê todo mundo. Então vê o cara falando e vê o outro cochichando do lado. A visão de quem está atrás é uma visão mais ampla, pelo ângulo. Você vê todo mundo. Então, não vá. Quem está esperando são os primeiros a estarem, lá. São os melhores ouvintes. São os caras mais empolgados em ouvir. Tá? O cara está apresentando. Ele está dando sinal que já chegou no final da fala dele, né? O outro já está aqui perto, atrás. Já está aqui perto. Acabou a fala, o outro vai continuar. Não é uma conversa contínua. O outro, começou a conversa de onde o outro deixou. E o outro que estava apresentando vai se esquivando um pouco e o outro vai assumindo a posição de frente, tá? E o outro está aqui quietinho já. E o outro, esse aqui está falando. É uma coisa meio de transição. Só que é uma conversa, né? Quem entra continua a conversa, não abruptamente, claro, né? O outro vai dando um sinal que acabou e o outro retoma, né? Retoma a conversa, né? Dito isto, vai e conversa. Veja como é legal. Assim fica uma coisa bem dinâmica, bem bonita de se ver, certo? Então, cuidado, nada de fazer trabalho de escola, certo? Cuidado. Então, outro tipo de erro é você não planejar o tempo, já viu lá no começo, não concluir, né? Nós vimos nessa apresentação elementos importantes para a gente levar em consideração na hora de se criar um trabalho acadêmico, né? Uma boa apresentação profissional. Então, eu espero que vocês observem essas coisas antes de criar e durante a apresentação dos seus próximos trabalhos, e uma boa sorte para todo mundo. Veja, você fez um desfecho, né? Você veio lá, deu uma retomada no tema geral, colocou alguma coisa no final e aí você tem que transmitir a ideia de que concluiu.
É isso aí, certo? Pular slides. Gente, não faça isso. O professor fala, professor, você faz, pula slide. Não, veja só. Ao longo das minhas aulas, as pessoas interrompem, ou às vezes eu crio um caminho diferente para aquele assunto e falo antes sobre aquele assunto. Tá? Às vezes a gente está conversando, empolgados lá com um tema em sala de aula, vocês perguntando e tal, e a gente termina que adianta alguma coisa. É natural isso. Mas como o slide estava preparado, aí quando chega naquele ponto, eu digo, olha, isso aqui a gente já falou naquela aula tal, e a gente passa. Numa aula isso é até comum. Agora, em uma apresentação é outra coisa, porque você planejou a apresentação toda sem interrupções, é algo que você planejou. Então não adianta chegar no slide e dizer isso aqui não, passa, não. Extremamente deselegante, não faça isso. Se você não quer falar, tira o slide. Agora não vá pular slide. Tá? Piadas, informalidades, não agir com cortesia, não agir com polidez, é erro comum também. E não praticar. Você pratica para ver o tempo, pratica para saber se sua linguagem está boa, pratica para ver se a transição dos slides está boa. Gente, é prática. Aí você diz, professor, tenho um morro de medo de falar em público. Prática. Só. É falando que se aprende a falar. É comunicando que se aprende a comunicar. É cometendo alguns erros, né? Alguns tropeços. Você não vai fazer a apresentação perfeita da primeira vez. Mas seja humilde, né? E vá correr atrás dos pontos onde poderia melhorar. Porque na próxima você vai ser melhor. Vai fazendo melhor. E vai fazendo melhor. Tá? Isso se aprende. Tá? Isso se aprende fazendo. Tá? Então, é isso. Nós vimos aqui muitas coisas legais, né? Sobre como apresentar bons trabalhos. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula, né, que vocês façam bom uso da apresentação, embora os slides aí estejam com a data de 2021, nós estamos em 2022 e esse assunto não fica velho, tá? Se você chegar em 2040, o assunto ainda é atual sobre apresentações, porque você sempre vai precisar fazer isso. Você vai usar ao longo da sua jornada acadêmica inteira, a vida profissional inteira, quando estiver apresentando trabalhos que vocês vão apresentar, tá? E eu quero que vocês lembrem, tá? Desse nosso encontro virtual, dessa nossa aula, né? E o que eu puder ajudar, fora nos corredores, se quiser falar comigo, professor, estou fazendo isso e tal, tá bom, o caminho é esse, não deixa de me procurar que a gente conversa, certo? Então, até a próxima aula. Abraço para todos. Tchau.